Eu quero falar essa noite sobre algo que eu gosto muito, que o pastor Josué Gonçalves, ele fala muito sobre casamento, sobre família, sobre vida conjugal, e ele tem uma palavra que eu imitei isso dele, eu copiei, né? Ele fala que casamento não vem pronto, que casamento se constrói. Isso é uma realidade. Família, ela não vem pronta, família se constrói. Quando eu e Luísa ministramos aqui uma palavra no início dessa série de mensagens, nós falamos aqui que nós nunca poderíamos entrar numa utopia, numa viajando na maionese, sobre aquela família de propaganda, sabe? Aquela família organizada, onde acorda pela manhã, os filhos ali prontos, arrumados, preparados, né? Aquela propaganda de margarina, né? A Doriana tinha uma propaganda assim antigamente, onde toda a família sentava à mesa, bonita, plena, como se ninguém ali tivesse problema, dificuldade, defeito. Na verdade, isso não existe. Família, sociedade, isso tudo é constituído de pessoas. E nós sabemos que pessoas, elas têm suas limitações, elas têm seus defeitos. Então, quando eu paro para pensar na família, eu paro para pensar numa coisa muito óbvia, que nós estamos construindo, que nós somos construtores. Olha que bacana. Nós vamos pensar hoje sobre construir. E quando falamos sobre construir, eu me lembro aqui de uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz que nós precisamos procurar nos apresentar a Deus como aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, esse texto, ele chama cada um de nós de obreiro, e esses obreiros, eles têm uma grande responsabilidade. E que responsabilidade é essa? É estabelecer o reino de Deus, é trabalhar nesse processo contínuo de construir, de estabelecer alguma coisa aqui na terra. Então eu quero dizer a você logo uma coisa muito clara. Josué, quando ele se posiciona lá no final do livro, dizendo que, olha, vocês estão aí dando mole, vocês estão seguindo a outros deuses, vocês estão prestando adoração a quem não merece, eu não sei quem vocês vão adorar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como a canção acabou de falar. Na verdade, Josué ali, ele se posiciona como um obreiro, ele se posiciona como aquele que estava estabelecendo um lar saudável, um lar onde a presença do Senhor seria real, um lar onde tudo aquilo que não valia a pena seria retirado, e ele viveria então somente a vontade de Deus para a sua família. Então, eu entendo que se nós estamos construindo alguma coisa, se nós estamos edificando alguma coisa, se nós estamos nesse processo de construção, eu e você precisamos entender uma coisa, que toda construção grande tem um engenheiro, e o engenheiro da sua família precisa ser Jesus, amém? Aquele que vai direcionar, aquele que vai ler a planta, aquele que vai falar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, é o Senhor Jesus na tua família. Olha, eu me remeto a um outro texto bíblico, poderoso e creio que conhecido de muitos de vocês, o Salmo 127, versículo de número 1, que diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção dela. Então preste atenção, nós somos obreiros, então nós somos na verdade ajudantes, colaboradores do Senhor, para que a nossa casa seja realmente edificada segundo a vontade de Deus. Eu me lembro aqui agora daquele texto, em Mateus capítulo de número 7, onde fala sobre o homem prudente e o homem imprudente, na verdade o insensato. Aonde o prudente, ele ouve as palavras e ele pratica, ele constrói a sua casa sobre a rocha, e o imprudente, ele ouve, mas não pratica, e o que ele faz? Ele constrói a casa sobre a areia, e o que acontece? É diferente quando algo é construído na rocha, e quando algo é construído na areia, porque quando é construído na areia, não tem base, não tem força. Então eu quero te dizer que nós somos colaboradores do Senhor, querido. Ele precisa te ajudar, te fortalecer, para que você possa construir e edificar o seu lar, para que o seu lar seja abençoado, para que você possa pegar uma palavra dessa aqui, uma canção dessa e dizer assim: olha, eu e a minha casa serviremos a Deus. Significa que você quer ser bem sucedido naquilo que você faz, você quer ser bem sucedido, você precisa, então, para ser bem sucedido,
você precisa de uma identidade, você precisa se identificar. E a pergunta que eu quero te fazer é: se nós somos obreiros, se nós somos colaboradores, se nós somos ajudantes do Senhor, a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é a seguinte: que tipo de colaborador você tem sido? Que tipo de colaborador eu tenho sido? Ei, preste atenção nisso aqui, gente. Que tipo de colaborador eu tenho sido dentro da minha casa? Que tipo de ajudante eu tenho sido dentro da minha casa? Que tipo de pessoa eu tenho sido dentro do meu lar, dentro da minha família, dentro desse projeto complexo, lindo? É complexo, mas é lindo, é projeto de Deus, não é fácil. Então nós precisamos pensar sobre isso. Eu preciso pensar de que forma eu tenho contribuído para que essa construção seja bem sucedida. Bom, eu estou falando aqui de uma autoanálise, irmão. Porque a primeira coisa que nós fazemos, e sabemos fazer isso muito bem, é botar a culpa no outro. É botar a culpa no outro. É botar a culpa no marido. É botar a culpa na mulher. É botar a culpa nos filhos. É botar a culpa na dificuldade financeira. É botar a culpa numa situação que acontece. Mas eu preciso me questionar. A minha pergunta é: que tipo de contribuição eu tenho dado, eu tenho feito para que isso seja bem sucedido? Ou seja, para que a minha família seja bem sucedida. Quero dizer a você uma coisa, querido. Você que está ouvindo aí, preste atenção nisso. Querendo ou não, você está construindo alguma coisa. Diariamente você está construindo alguma coisa. E a pergunta que não quer calar é: o que você tem construído? O que nós temos construído? E aqui eu entro então na palavra-chave da mensagem. Você tem construído muros ou pontes? Você tem construído muros ou pontes? Quando eu me remeto ao livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, tem uma palavra que eu sou apaixonado por elas. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. O que eu tenho construído? Muros ou pontes? Será que eu entendo dentro da minha casa, dentro desse processo de construção, dentro desse colaborador que eu preciso ser, as boas obras, as boas construções? Pastor, que boas obras, que boas construções são essas? Bom, querido, se resume numa coisa: essas boas obras e essas boas construções se resumem em fazer a vontade de Deus, em dizer o seguinte aqui: olha, eu e a minha casa serviremos a Deus. E quando nós falamos servir a Deus, é que nós estamos voltados para agradar ao Senhor. Que o que vale a pena na nossa vida é glorificar o nome do Senhor através da minha casa, das minhas atitudes, do meu marido, dos meus filhos, do meu trabalho, das minhas finanças, do meu dom, do meu talento. Ou seja, minha vida existe. Na verdade, eu existo para glorificar o Senhor. Quero fazer uma analogia sobre muros e pontes. O que são muros? Muros, eu acho que você sabe muito bem o que é. Muro é uma estrutura sólida, né? O pessoal que trabalha com construção sabe muito bem sobre isso. Muro é algo sólido que serve para quê? Separar ou proteger. Vou repetir. Muro é uma estrutura sólida que serve para separar ou proteger. Existem muitos muros que servem para separar e isolar, mas existem muros que servem para distanciar e dividir. Engraçado que quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo ele bate muito forte nisso, falando sobre o seguinte: irmãos, entre vocês não podem haver divisões, entre vocês não podem haver dissensões, porque um reino dividido ele não prospera, um reino dividido ele não acrescenta, um reino dividido ele não rompe. Então nós precisamos ter o cuidado de não estarmos divididos. E quando nós falamos sobre casa, sobre família, sobre vida conjugal, sobre relacionamento, gente, muros e pontes. Quantas vezes muros são construídos no nosso relacionamento? Muros que dividem, muros que separam as pessoas, muros que atrapalham a comunhão entre as pessoas, muros que dividem a família.
Isso é tão sério, que às vezes nós começamos a edificar, mas nós não estamos, nós não estamos edificando a família, mas na verdade às vezes o que nós estamos fazendo é edificando muros que dividem a nossa família. Às vezes nós estamos levantando tijolinhos, cada dia nós colocamos um tijolinho, e esse tijolinho e esse muro vai crescendo, e outro tijolinho é colocado, esse muro vai crescendo, e aí quando nós vamos ver, tantos tijolinhos foram colocados, que existe um muro dividindo você, seu filho, seu esposo, sua esposa. Muros que são construídos por nós muitas vezes por falta de sensibilidade, por falta de direção de Deus. Muros que fazem, sabe o quê? Muros que afetam o seu relacionamento familiar. Às vezes os nossos relacionamentos familiares não estão tão bons, porque muros foram construídos, palavras malditas, comportamentos desrespeitosos. Às vezes nós estamos criando muros que separam. Mas posso te dar uma dica? Se você quer construir um muro, construa um muro que proteja a sua família do inimigo. Pegou aí, irmão? Se você quer construir um muro, construa um muro que proteja a sua família do inimigo. Um muro que sirva para que o inimigo não alcance a sua casa, um muro que proteja os que são seus. Isso a gente precisa construir, muros que protejam. Cuidado, porque muros podem dividir e muros podem ajuntar. Cuidado, porque muros podem separar, mas muros podem proteger. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quais consequências seus muros têm gerado? Os seus muros têm protegido ou separado? Na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu casamento, no seu ministério, que tipo de muro você tem levantado? Que tipo de construtor você tem sido? Que tipo de ajudante você tem sido? Que tipo de colaborador você tem sido? Cara, para que a tua família seja bem sucedida, bicho. Que tipo de ações você tem tido, realizado, para que a tua casa seja abençoada? Irmão, não adianta ficar ligando para o teu pastor, não adianta ficar frequentando uma igreja, vir aqui pedir, ora pela minha família, ora pelo meu filho, ora pelo meu casamento, se você não tiver atitudes que contribuam para que o teu lar, para que a tua casa seja cheia da presença de Deus. Que atitude você tem tido, meu irmão? Como sacerdote do teu lar, cara. Irmã, como mulher sábia que edifica o teu lar. O que você tem feito? Reclamado, murmurado? O que nós vemos na vida de Josué, e talvez não tenha, eu nem li esse texto, mas está isso na minha cabeça, socando aqui, eu vou liberar, que eu creio que é de Deus. Josué, ele se posiciona, bicho. Josué fala assim, ei, vocês podem fazer o que vocês quiserem, irmão. Vocês podem acompanhar a novela que você quiser, você pode frequentar o lugar que você quiser, você pode adorar quem você quiser, você pode servir quem você quiser. Ei, você pode fazer o que você quiser, irmãozão, mas eu e a minha casa não, nós estamos em construção e nós vamos servir ao Senhor. Ponto final. Uma vez eu falei aqui na igreja, eu tenho certeza que algumas pessoas me entenderam errado. Uma vez eu ministrei uma palavra aqui, e sabe como é que é, né? A igreja, quando o pastor já está há muito tempo, por exemplo, eu já passei dos 8 anos, bati o recorde, né? Eu já passei dos 8. E aí o pessoal, quando conhece o sermão do pastor, o pessoal já fica ligado, já sabe quando que o pastor vai fazer o apelo, né, Renan? O pessoal já está ligado quando o pastor já está, o pastor está terminando o sermão, agora é o apelo. E aí quando termina o sermão, é muito comum nas nossas igrejas, as pessoas virem à frente para receber uma oração. Aqui é assim, não sei se aí é. Você que é de uma outra igreja aí vai estar ouvindo a gente. E eu falei assim, não, hoje eu não vou orar por ninguém, não vem não. Tinha gente que estava no meio do caminho que voltou. Mas eu falei que o povo, eles não estão precisando mais de oração, o que o povo está precisando é de posição, postura, como Josué. Postura, irmão. Construa, edifica. Agora eu quero falar, foram duas situações, muros, agora eu quero falar sobre pontes.
Cara, que lindo isso. Ponte é uma construção que permite interligar as coisas. Interligar algo que está separado. Ponte serve para isso. Ponte serve para... Eu achei bacana demais essa definição, gente. Ponte serve para romper obstáculos naturais. E quantas vezes a nossa natureza cria obstáculos para a gente se relacionar? Isso é forte, hein, Carlinhos? Quantas vezes as nossas naturezas criam obstáculos? Quer ver uma coisa? Às vezes nós somos preconceituosos e julgamos as pessoas antes mesmo de conhecê-las. Porque talvez algum amigo seu não gosta da outra pessoa, mas você sem conhecer a outra pessoa, você já não gosta da outra pessoa porque um amigo seu não gosta. Compra briga sem saber, não quero saber, mexeu com meu amigo, mexeu comigo. E aí o que acontece? Isso são obstáculos naturais que nós temos, que nos impedem de nos relacionarmos com as outras pessoas. Ponte serve para gerar acesso, para ligar aquilo que estava separado, romper obstáculos. Ponte serve para trazer para perto aquilo que estava longe. Ei, pega essa chave aí, irmão. Ponte serve para interligar, para trazer para perto aquilo que estava longe. De repente está na hora de você começar a construir algumas pontes dentro do teu relacionamento. Está na hora de você começar a construir algumas pontes dentro dos seus relacionamentos interpessoais, com os seus amigos no seu trabalho, com as pessoas na tua faculdade, com as pessoas na tua igreja, ou especificamente sobre família, dentro da tua vida conjugal, com os teus filhos. Talvez você precisa construir algumas pontes para que essa ponte possa trazer de volta aquilo que estava longe. Para que a ponte possa trazer de volta aquilo que de repente uma enxurrada veio e quebrou tudo. E agora você não tem mais acesso àquele outro lado. De repente essa ponte vai trazer esse acesso ao outro lado. De repente tem muita gente que está andando assim dentro da família. Cada um andando para um lado. Distantes. Mateus capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Está na hora de você ligar algumas coisas aqui na terra, para que isso possa ser ligado no céu. Está na hora de você estabelecer algumas pontes com as pessoas dentro da tua casa. Está na hora de você assumir a sua posição de construtor e construir pontes, derrubar muros que estavam separando, criar, construir muros para proteção, pontes que deem acesso àquelas pessoas que às vezes estão tão perto e tão longe. Isso é meio paradoxo. Como é que pode estar tão perto e tão longe? Tem muita gente vivendo assim dentro de casa. Quero dizer a você, irmãozão, você que está aí ouvindo a gente aí, você que é membro aqui da igreja, você que não é, você que é membro de outra igreja, você que não é membro de igreja nenhuma, você que nunca foi à igreja, você que não gosta de igreja, sei lá, você que vai ouvir essa palavra aí, entenda que nós temos um poder, uma chave de poder ligar ou desligar, porque a palavra de Deus falou isso. Se você ligar, vai ser ligado, se você desligar, vai ser desligado. Então você tem uma chave que pode virar e ligar muita coisa aí. O que está faltando às vezes é postura, posição, coragem. Seja um construtor de pontes, pontes que ligam, pontes que aproximam. Algo que é muito usado, seja um facilitador. Dentro da visão celular a gente usa muito, fala que o líder de célula, ele não tem que ser aquele que puxa para ele toda a responsabilidade, mas o líder de célula bom é aquele que facilita de uma célula funcionar bem, ser um facilitador. O líder de célula é aquele facilitador. Então você que está na tua casa, você que é um esposo, você tem que ser um facilitador. Você que é mãe, seja facilitadora. Você que é filho, seja um facilitador para que o seu lar flua bem, para que as coisas aconteçam. Agora, você precisa da ajuda de Deus para isso, irmão. Porque lembre, você é o construtor, irmão, ali, mas o engenheiro é ele. O engenheiro, ele te passa a planta e fala, eu quero que você faça isso. E existem alguns construtores aí que acham que são engenheiros, o problema é esse.
Não, o engenheiro falou isso aqui, mas que nada, vamos usar um vergalhão mais fino para economizar na obra. Não, mas está na planta aqui, o engenheiro deu que tinha que ser o vergalhão. Não, bota o mais fino que a gente economiza. Aí faz a obra com o vergalhão mais fino. E sabe o que vai acontecer com a obra depois? Vai cair. Nós precisamos ser bons construtores e não destruidores. Gravou isso? Nós somos bons em destruir, hein? Olha, nós somos bons em destruir sonhos. A gente é bom em destruir as imagens das pessoas. A gente é bom com as palavras. Olha, às vezes a gente fala cada coisa que eu vou falar para você. Talvez você não, eu seja assim. Eu sou bom em destruir às vezes. Pedir a Deus, Deus, que eu seja um bom construtor, não um destruidor de sonhos, um destruidor de famílias. Ué, o pastor falando que às vezes ele destrói. Eu não posso falar não, mas Paulo podia, né? Eu não posso falar não, mas Paulo podia. E Paulo podia falar o seguinte: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ou seja, eu sei o certo, cara. Eu sei o certo, Carlinhos. Eu sei, mas não rola às vezes. Eu sei o que eu devo fazer, mas às vezes eu não faço. Eu sei que eu preciso construir, edificar, mas às vezes eu destruo. Porque eu sou um idiota? Não. Porque existe dentro de mim uma força que luta, é o pecado, cara. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Porque senão nós vamos ser destruidores e não construtores. Voluntariamente, às vezes nós fazemos algumas coisas, gente. E nós precisamos ter humildade para reconhecer o nosso erro e caminhar um pouco mais. Às vezes nós somos tão bons em destruir as coisas que nós destruímos a nós mesmos. Às vezes nós achamos que não somos capazes. Às vezes as pessoas acreditam mais em nós do que nós mesmos. Às vezes nós conseguimos destruir até nós mesmos, os nossos próprios sonhos, os nossos projetos. Nós conseguimos fazer isso eu mesmo faço isso comigo. E assim como você faz com você, às vezes você está fazendo com os outros. Você precisa ter cuidado. Cuidado com as suas palavras, porque elas amaldiçoam. E concluindo a minha palavra aqui sobre muros e pontes, muros que separam e protegem, pontes que interligam ou religam. Eu quero dizer a você, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre aqueles que estão aqui e sobre você que está aí ouvindo. Eu quero dizer a você o seguinte: que Deus derrame sobre a sua vida uma unção de construir, gerar, edificar, estabelecer e legar. O que é legar? Legado. Uma unção de legado. O que você quer para a sua família? O que você quer para os seus filhos? Porque a semeadura a lei da semeadura, ela é simples, óbvia. Porque aquilo que você está semeando, você vai colher, meu irmãozão. Ué? Aquilo que você semeia é isso que você colhe. Então, o que você tem semeado? O que você tem construído? Mas uma coisa acontece, sabe? A gente sabe disso. Esse trabalho, nesse processo de construir, edificar, de sermos ajudantes. Sabe o que acontece às vezes com o ajudante da obra? Carlinha está construindo uma casa lá junto com o Charlinho, né? E esses dias eu fui lá na casinha deles lá, estava muito sol. Aí tinha um rapaz fazendo a massa lá, mas estava muito sol, bicho.
Sabe o que ele fez? Ele parou, foi para a sombra, botou a mão no joelho, olhou para mim e falou: pastor, eu estou cansado. Sabia que nessa construção, nessa obra, nesse processo de edificar a sua casa, a sua família, às vezes a gente fica cansado. A gente cansa. Porque às vezes é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema, que às vezes você quer parar com a construção. Não vou voltar lá mais não, está muito sol. Não vou voltar, está tão difícil trabalhar lá, está tão difícil construir. Às vezes você pensa assim: está tão difícil a minha família. Está tão difícil os filhos, está tão difícil as finanças. É tanta doença, é tanta coisa. É coronavírus, coronavírus, coroavírus. É tanta coisa. É gente morrendo para tudo que é lado. Aqueles caras que devia cuidar da gente, que a gente vota neles, eles não estão nem aí para a gente. Está difícil, cara. Está difícil. Mas aí eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida, irmãozão. Mateus capítulo 11, versículo 28, é consolo e abrigo para você, porque diz: vinde a mim, ou venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe o que você está querendo dizer para a gente hoje? Fazendo aqui uma adaptação, é o seguinte, irmão: quando você que é o construtor pegar a planta e não estiver entendendo nada, vai para o engenheiro e fala: engenheiro, eu não estou entendendo isso aqui não, me ajuda. Eu estou cansado de tentar ler essa planta, eu não estou conseguindo entender. Eu estou cansado de tentar entender onde que eu tenho que amarrar as coisas, onde que eu tenho que cavar, quanto de cimento. Eu não estou entendendo essa planta, eu não estou conseguindo ler, Senhor. O que eu tenho que fazer com a minha família? Como é que eu tenho que lidar com esse filho rebelde? Como é que eu tenho que lidar com esse marido que está na cachaça, esse filho que está na cocaína? Como é que eu posso lidar com esse filho desviado, essa família que só adoece, as finanças que não dão? Como é que eu faço, Deus, para lidar com isso? Como é que eu faço, engenheiro, para lidar com isso? O nosso Deus, Ele dá força ao cansado. Ele fortalece o cansado e dá forças ao abatido. Aleluia. Salmo 28, versículos 6 e 7, para concluir, gente. O salmista diz: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Quer ser um bom construtor? Quer ser um bom cooperador? Quer ser um bom facilitador? Quer construir muros que protegem e não dividem? Quer construir pontes que ligam? Quer fazer isso? Se você quer fazer, diz amém na sua casa. Eu quero, pastor, eu quero ser aquele que constrói muros que protegem, não dividem. Eu quero ser aquele que constrói pontes que ligam. Se você quer isso, eu vou te dar o último conselho para a gente ir embora. Provérbios 16, versículo 3. Pega essa aí, irmão. Essa aqui é labareda, é fogo puro. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Os seus planos serão bem-sucedidos. Carlinha vai ministrar essa canção mais uma vez. Quero consagrar meu lar a ti. Só tu mesmo, filho. Eu e você. Não, só você e o violão. Você que está na sua casa aí, fecha seus olhos aí. Essa canção fala sobre isso. Consagre ao Senhor tudo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. A Carlinha vai ministrar o início dessa canção, que fala justamente sobre consagrar, entregar. E logo depois eu vou fazer uma oração para abençoar a tua vida, uma oração para abençoar a tua construção, uma oração para abençoar a tua casa, para abençoar os teus projetos, para que Deus possa te fortalecer nesse processo, para que você possa dar continuidade, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, filho. Quero consagrar
lar. Se você conhece essa canção, cante junto aí, por favor. O nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar sua família, meu lar a seu ti, casamento, seus filhos, seus o projetos, nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. declare isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com Diga isso mais uma vez com fé. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Agora você vai profetizar com alegria sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Diga isso. Será abençoada. Diga. Minha descendência multiplicará na sua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas. Diga isso mais uma vez. Será abençoada. Você pode dizer isso: será abençoada. Ministra sobre a sua família. Será abençoada minha descendência, multiplicará na tua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e a minha casa serviremos a ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Querido, começa a orar na tua casa aí, abençoando o teu casamento, que só você e Deus sabem como está. Começa a orar na tua casa pela vida dos teus filhos, pela vida da sua esposa, pelos seus familiares também, pelas suas finanças, para que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas, para que você seja um bom obreiro, para que você seja um bom construtor, para que você seja um bom facilitador, uma boa facilitadora dentro do teu lar. Ó Deus, nós queremos aqui abençoar esse povo, abençoar cada casa, abençoar cada família, abençoar, Senhor, cada casamento, abençoar cada projeto que o Senhor tem plantado no coração e na vida de cada um daqueles que nos ouve, que participa dessa celebração conosco. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes nós cansamos, muitas vezes nós nos sentimos desanimados, muitas vezes nós achamos que não tem saída, muitas vezes nós construímos muros que separam. Quantas vezes nós erramos, Pai? Quantas vezes nós criamos dificuldades? Quantas vezes nós não perdoamos? Quantas vezes nós não amamos? Quantas vezes nós não contribuímos para que a nossa família possa ser abençoada?
mas Tu és aquele, Senhor, que dá força, Tu és aquele que fortalece, Tu és aquele que dá a direção, Tu és aquele que é socorro presente na hora da angústia. Ó Senhor, eu ministro aqui sobre os casamentos, sobre os relacionamentos, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as mães, sobre os esposos, sobre as esposas. Eu ministro sobre a casa de cada um. Ó Deus, que a Tua paz, essa que excede o entendimento humano, alcance o coração, alcance os lares, alcancem as pessoas, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão machucados, aqueles que foram feridos por alguma palavra, por alguma situação. Ó Deus, traz cura, Jesus, traz cura, Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, como engenheiro dessa obra, a sermos bons construtores. Aqueles, Pai, que possam ler a planta que o Senhor deu, que é a Tua palavra, para que possamos edificar os nossos lares, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado por essa celebração, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que se envolveu nesse trabalho, nessa obra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. É a oração que fazemos confiantes, no nome sobre todo nome, nome poderoso, porque Ele venceu a morte, e Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Glória a Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor que viesse aqui. A gente já vai terminar o culto celebrando uma canção bem legal, mas eu quero aqui agradecer ao Senhor pela sua vida, mais uma vez pedir perdão porque nós começamos a transmissão um pouco atrasado, por causa de algumas situações técnicas aqui, mas já estamos resolvendo. Tudo isso para poder chegar melhor na tua casa, falar melhor com você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Compartilha essa transmissão, né, com outras pessoas, com amigos, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva lá também, lá no Facebook, acompanhe a gente lá. Está sendo top demais, a gente está crescendo. Então nosso Instagram também, que você posta lá, PIB de Boa Sorte, você vai encontrar a gente. Olha, que o Senhor te dê uma semana de paz, que o Senhor possa cuidar da tua família, cuidar de você, que você possa ser bom construtor, que você possa construir muros que protegem, não separam, que você possa construir pontes que liguem, que gerem acesso à sua casa, à sua família, seus filhos. Deus abençoe, fica na paz, vamos celebrar, manda ver. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só desce alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só desce alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força.